Olá pessoal, começando outro podcast da FuFarma, onde estou aqui hoje com o Ari. Estou aí presente aí, Ari, sou empresário e proprietário dessa empresa, estou com a Débora aqui, né, Débora? Que também é representante legal da FuFarma, também farmacêutico. Eu, Débora, também sou farmacêutica. E o nosso convidado hoje é o professor Lindomar Paixão. Lindomar, fala um pouquinho de sua formação pra gente. Opa, falar de formação é maravilhoso, né? Eu sou formado também em farmacêutico, mas a minha primeira profissão, acredito eu, além de ser um empresário, microempresário, ajudando meu pai no interior do estado do Espírito Santo, é a profissão de professor. Essa é uma profissão que eu percebi que eu estava exercendo a partir do momento que alguns colegas, né, de turma falavam, pô, Lindomar, me ajuda aqui, me traz aqui uma informação. E às vezes eu percebi isso mais quando eu vim do interior do estado, né, como as pessoas vivem no interior, para a capital. E quando eu cheguei aqui, com essa característica minha bem, vamos dizer assim, tímida, as pessoas hoje não dizem que não sou, mas eu ainda sou tímida, trouxeram algumas informações para mim. Então, quando eu estava assistindo uma aula de pré-vestibular, por exemplo, um colega falava assim, então, mas me ensina isso aqui. E às vezes eu explicava para eles da minha forma de entender e eles começaram a perceber que aprendiam, tinham um aprendizado melhor. Mas professor Lindomar, você é melhor do que o professor. Não, não sou melhor que o professor. Você primeiro desejou aprender e você tirou dúvidas comigo. Então isso está mais fresquinho na sua cabeça. Então acho que essa é a minha visão daquilo que eu sou, né? Eu gosto de ser professor. Sou filho de professora, né? Ser professor no Brasil é um desafio. E então, principalmente quando a gente vem do interior, né? Seja do interior do estado que eu nasci, seja do interior de qualquer lugar desse Brasil. Então, para mim é uma honra ser chamado pelos meus alunos de professor. E agradecer aqui, Débora, o convite, né? O respeito, o carinho ao Ari e a Débora, e agradecer também a FuFarma, né? Que eu acredito que é uma empresa que tem muito caminho a seguir, já nessa longa caminhada que vocês já fazem, né? Então assim, Lindomar, a gente fica muito feliz, obrigado pelas palavras, né? Agora gerou uma dúvida aqui no meu coração aqui. Como que foi o primeiro dia que você entrou numa sala de aula? Fala pra mim, fazendo um favor. Rapaz. Primeiro dia, assim, claro que seu pai e sua mãe eram professores, igual você falou, mas como é que foi esse primeiro dia que você estava ali na frente do aluno? O que você pensou? Olha, o Ari tá trazendo algumas novidades aí que eu não falo para ninguém não, hein? São segredos. Eu acho que eu percebi, Ari, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, na minha formatura de jardim de infância. Na minha formatura de jardim de infância, quem viveu aquela época, você tinha todo um uniforme quadriculado e tinha um bolsinho na frente, né? E o meu nome é Lindo, né? Meu nome é Lindomar. E foi numa formatura do jardim de infância. Lá, eu acredito que tenha sido o caminho que eu observei dessa questão de estar primeiro na sala de aula. E isso foi muito marcante, né? Porque meu pai não pôde ir nessa formatura. Depois eu vou contar esse segredo para vocês em outro podcast. E eu fui o maestro dessa formatura. Então eu acredito que naquela maestria de desenvolver um trabalho com todo os formandos, isso, né, no jardim de infância, eu acho que ele me trouxe ao palco de professor. Legal. Mas eu acredito que a minha sala de aula, ela começou com a minha mãe. Ela começou com a minha mãe quando eu via aquela escrita bonita. Então, eu acredito que esse foi o meu primeiro momento dentro da sala de aula, né, quando eu fui para essa formatura do jardim de infância. E você entende, assim, Lindomar, que isso foi muito importante para a sua vida profissional, né? O segmento da sua vida profissional. Esse contato que você teve com sua mãe, essa participação iniciando como professor, isso acabou te orientando futuramente na tua profissão? Você acha isso realmente? Eu acredito que quando a gente semeia coisas do bem, quando a gente semeia coisas do coração, da emoção,
a gente começa a semear e colher coisas boas. Então eu acredito que dentro dessa característica de você ser professor, é você ser professor no sentido de saber ouvir. O que aquele aluno precisa? Sim. O que aquela empresa precisa? Por exemplo, como nós estamos hoje num podcast mais empresarial, é o que a empresa precisa. Muitas empresas hoje funcionam sem saber exatamente o que precisa. E é exatamente esse feeling, esse ponto que vocês têm, principalmente quando eu conheci a Débora a primeira vez, de perceber quanto que essa profissional ela tinha um caminho a caminhar de muito sucesso, de muita oportunidade, né? Eu fiz essa pergunta justamente por causa disso. Eu entendo que todos nós temos essa história, né? A gente tem uma empresa, a FUFarma, né? E a gente tem uma base muito forte nos nossos ideais, né? Então eu fiz essa pergunta especificamente para entender essa história sua, né? Porque como a gente fala um pouco de logística, de conhecimento, de entendimento da legislação, das coisas, é um mercado amplo, muito amplo, né? E eu queria saber, trazendo um pouquinho para logística farmacêutica, quanto que nesse momento profissional você percebeu essa palavra, né? Que o farmacêutico poderia ter uma atuação em logística farmacêutica. Você lembra disso ou foi natural? O que você lembra disso na sua história? Olha, é interessante essa pergunta, Ari. Você está trazendo algumas reflexões da minha infância, do meu interior, né? Sim. Daquele ser humano que a gente é construído no dia a dia. Então, eu percebi a questão logística exatamente quando um fato histórico no Brasil aconteceu. Né? Você tem questões, por exemplo, da medicação, do medicamento, que ele vai ser historicamente criado pela Lei 9782. Né? E o que é a Lei 9782? Ela é de 99, né? E ela é que cria a Anvisa. Então, quando a gente cria a Anvisa, gente, que eu digo o Congresso Nacional, significa que ali tem uma oportunidade. E antes da oportunidade, a gente tem as dificuldades. Eu acho que é muito importante para todos nós que estão nos ouvindo, que as dificuldades fazem parte. Sim. A dificuldade faz parte do caminhar. Então, naquela época, o Brasil sofreu um transtorno com uma reportagem da época do Fantástico, aonde acontecia a pílula de farinha. Né? Eu não sei se alguns conhecem, mas tem muitos brasileiros... Conheço sim, tá? É porque eu sou novinho assim, entendeu? Mas eu lembro dessa história aí, tá? Beleza. Então tem muitas pessoas que nasceram do anticoncepcional de farinha. Sim. Né? Então, o que esse anticoncepcional de farinha acarretou? Você tinha toda uma gama de problemas, né? E eu trabalho muito com conflito de interesse. Né? Eu também sou, além de professor, também sou servidor público de autarquia federal. E isso me fez construir nessa história dentro da profissão farmacêutica. Né? E o que ocorre? Essa questão de não se saber aonde retirar esse lote, aonde retirar esse produto que saiu da indústria com alguma dificuldade, digo, né, sem toda uma qualidade, não tinha um controle. De onde que veio aquele problema, ninguém sabe. Da onde? Exatamente. Na verdade, a gente percebe que foi uma falha no sistema de gestão da qualidade e que hoje tem tudo a ver com a logística farmacêutica, né? Tem tudo a ver. Que a Anvisa, a estruturação da Anvisa fez com que o sistema de gestão da qualidade entrasse nas distribuidoras, nas transportadoras. E a gente vê que isso foi uma não conformidade que resultou em um problema enorme, né? Isso. E é interessante, por exemplo, que a gente está trabalhando, né, do medicamento de farinha, e olha que costume que era da época, né? Não se pegava nota fiscal. Então, o próprio judiciário da época, olha, informou, é possível a pessoa ser ressarcida, inclusive da própria indústria, porque a pessoa estava tomando um anticoncepcional. E surgiu a rastreabilidade. A rastreabilidade. Que é a falta dela, como é que se faz um recall, né, que foi feito na época. Exato. Né? Aonde que eu vou recolher esse lote? Esse lote está em que lugar?
né? E quando eu venho trabalhando, né, nessas questões como professor, a gente visualiza que às vezes a gente está aqui, por exemplo, no Brasil, mas a gente está pensando também na América Latina, o Mercosul, ou seja, olha a expansão de que é o nosso planeta e de que é a expansão do mercado full, né? Eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês. Por quê? Porque é uma maneira também da gente orientar, Sim. esclarecer bem a sociedade, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Não, mas essa história é muito interessante porque ela vem mesmo com a realidade de hoje. Hoje a gente acredita que a gente tem um controle maior das coisas, né? Principalmente com relação a lote, rastrear o produto, né? Isso está intrínseco com a logística farmacêutica. A gente tem que ter esse controle, né? Por isso que a gente, como empresa também, a gente é apaixonado por essa área da farmácia, porque é uma área de uma amplitude gigantesca. A gente fica muito feliz, a gente fica feliz por falar do assunto, né? Porque tem muitos farmacêuticos, você sabe, eu queria até a sua opinião sobre isso, que eles nem conhecem essa área de atuação do farmacêutico. Você acha que a área hoje de atuação de logística farmacêutica ou do farmacêutico inserido na logística, eu queria saber a sua opinião com relação a isso, com relação à inserção do farmacêutico na logística. Eu tenho uma visão, além de farmacêutico, eu tenho uma visão dessa que eu falo como professor, né? E sempre colocando aqui, esclarecendo para vocês que eu sou professor aprendiz. Eu vim aqui para aprender. E o que ocorre? Isso é extremamente importante, né? A gente, com a questão da pandemia, a gente observa o quanto que é importante a questão logística. Sim. E a nossa questão logística hoje, ela não depende só exclusivamente de um estado, de uma unidade federativa. Ela precisa também de um país. E aí a gente observa que ela não precisa só de um país, ela precisa de todo um planeta. Então nós vivemos globalizados. E nessa globalização, a gente vê que não só os farmacêuticos precisam entender, como precisam se especializar. Sim. Ou seja, não basta eu também falar que eu quero ser um farmacêutico logística sem conhecer todas as mazelas, as dificuldades, o conhecimento, inclusive também empresarial, porque muita empresa às vezes contrata por um valor que seja de, não mercado, mas de um valor que o mercado oferece mais barato, e esse barato pode sair caro. Sim. Né? Eu acho que é uma responsabilidade, além da responsabilidade técnica e às vezes da responsabilidade da empresa, eu preciso de uma responsabilidade social. Porque sem essa responsabilidade social, o impacto na população é grandioso. Então, existem vários exemplos mundiais de como que eu posso me especializar. E aí tem um segredinho também. O professor sempre traz um segredinho, né? Por fim da aula, né? Qual é o segredo? É a gente saber em quem está confiando essa logística. Sim. Né? Se a gente parar para pensar, tem todo um sistema funcionando, seja aéreo, seja terrestre, seja aquaviário, para que funcione toda a questão logística. E aí não é só farmacêutico. Existe uma questão que é farmacêutica além disso. Não desqualificando as outras profissões, muito pelo contrário, o professor não desqualifica nada, mas é importante eu ter um viés a mais. E a profissão farmacêutica tem um viés a mais. Ela tem um UAP, ela tem um plus. E é esse plus que eu vejo na doutora Débora. É esse plus que o doutor Ari está me trazendo aqui, né? Algumas informações que vai buscando, tirando da minha informação que eu tenho como professor, como servidor de autarquia federal, para poder trazer essa qualidade. Não só para o cidadão indivíduo, como também para o empresário que quer algo de qualidade. Sim, eu concordo plenamente, assim, você falou uma coisa muito legal, que eu sempre penso, assim, que eu estou na profissão, vai fazer 20 anos, né? Eu sempre falei para as pessoas que me perguntavam, eu comecei em drogaria, né? Que a farmácia, ela ensina você para a vida. Você tem a opção de aprender sobre tudo.
Tem outras profissões assim, mas é a minha profissão, eu tenho que defender a minha profissão também. E eu sou extremamente apaixonado pela minha profissão, porque ela abre portas maravilhosas para todos nós. Você consegue trabalhar em que você quiser. Se você quiser fazer a área de cálculo, você faz, de pesquisa você faz, de legislação você faz. Se você quiser ser da parte humana, você consegue. É uma profissão lindíssima. Eu queria que você comentasse rapidamente sobre a nossa profissão, a profissão farmacêutica, como um todo. Resume aí, Lindomar, o que você consegue resumir aí em 3 frases, 3 palavras, fique à vontade. Olha, a profissão farmacêutica, ela é maravilhosa, né? E eu acho que é importante haver até a questão social. A química está muito interagida na nossa questão. E a profissão farmacêutica, ela tem transformações. Então, eu sou da época que a gente construía um kit para dosar glicose. E hoje a gente já faz isso por outras ferramentas, sim, sem necessariamente a gente... diagnóstico in vitro, né? Isso. Então, o que acontece ali? A profissão farmacêutica, ela consta na Bíblia. Muitas das pessoas não conhecem isso. Então, enquanto não existir paz na Terra, os farmacêuticos vão produzir ungüentos agradáveis para produzir o menor dano à guerra, o menor dano ao ser humano. Eu acho que essa que é a nossa profissão. A profissão farmacêutica é uma profissão que ama ser humano. Pegando o gancho dessa situação, o farmacêutico da área de logística, muitas vezes às vezes a gente não vê isso na graduação, a gente não tem isso em nossa grade curricular, né? Esse nome, logística farmacêutica. E ele sai sem saber exatamente o que ele precisa de fato fazer, né? E por isso que você fala, essa questão da especialização, a questão da atualização, da qualificação. Não tem como o farmacêutico realmente entrar numa área sem ser qualificado, né? A faculdade nos prepara muito para a drogaria ou para o laboratório de análises clínicas, e hoje a gente tem a generalista que vê de tudo um pouco, menos a logística farmacêutica na prática. Que eu digo que nós temos a disciplina de deonto, que fala de legislação, mas fala na legislação como um todo, e a gente não consegue identificar quais que seriam as legislações específicas, por exemplo, para a área de logística farmacêutica. Nós temos essa legislação específica, né? Então, como que você vê esse cenário assim, do profissional farmacêutico, aquele que ele quer ampliar a sua área de conhecimento ou ampliar a sua área de atuação, né? O que você acredita que esse farmacêutico teria que fazer para poder sair até mesmo de uma zona de conforto, né? Que às vezes está insatisfeito com aquele local de trabalho e quer ampliar os horizontes. O que você acha que poderia ser feito nesse sentido, para esse farmacêutico se sentir seguro de estar inserido nesse contexto, né, de logística farmacêutica? Olha, aqui o que vocês estão fazendo nesse podcast é um grande processo de incentivo e de orientação. Então, a gente pegando um pouco desse gancho da pílula de farinha, pulando para a criação da Anvisa, que é em 99, né? Então, a CPI do medicamento em 98, em 1999 a criação da Anvisa. Eu tive um colega chamado Inácio Louvan, e a gente estava falando que, numa live que nós fizemos, que existe profissão farmacêutica além de 2000. Então, quando eu falo profissão além de 2000, eu estou dizendo que foi criado a Anvisa, depois a gente tem toda essa questão da regulamentação, e o que é mais importante é não se aventurar. Não se aventurar. As empresas que querem contratar algo de logística, e aí eu falo só de logística, só de medicamento, porque o mais importante é que a gente ainda pode ter a logística do medicamento, mas do alimento, dos insumos. Existe uma série de fatores que às vezes vocês colocam aqui, full pharma, mas full mais, né? Vem que vai que daqui a pouco a gente está fazendo um outro podcast, full mais. Então, o que eu acredito é não se aventurar, é observar quem tem conteúdo, observar quem tem responsabilidade nesse serviço e treinar. Fazer uma pós-graduação é ótimo? Mas não resolve ter uma pós-graduação.
Eu acredito que é necessário você ter realmente aquele aprendizado com quem vivencia, né? Então, dentro da questão da logística, eu preciso ver quem tem realmente um know-how. Como que eu vou contratar essa mão de obra? Como que eu vou especializar essa mão de obra? Então, qualquer pós-graduação, ela é uma pós-graduação, assim como nós fizemos a nossa graduação. Então, o que tem de diferente naquela viagem daquele menino que foi o maestro do jardim de infância? Uma viagem buscando melhorias, buscando conhecimento. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Não dá para aventurar na logística reversa, ou já estou falando da reversa, perdão. Eu já estou na reversa porque existe todo um programa depois que a gente pode abordar, ou num outro podcast, num outro momento, mas da logística reversa que é um grande outro problema. E um grande desafio. E um grande desafio, um mercado. Então, o que acontece? O farmacêutico, para ele poder entender isso, ele tem que construir a sua história. E eu acho que é isso que eu consegui fazer na minha carreira. Você vai construindo histórias e buscar aquilo que é a sua referência. Então eu acredito que ter uma empresa especializada naquilo, uma empresa que vivenciou aquilo. Então daquilo que, né, a doutora Débora atrás, vocês estão trazendo, é aquela questão, o que aconteceu? Então eu volto até com uma pergunta. Doutora Débora, o que te incentivou? O que te buscou? O que te atraiu para ir para a logística reversa? Então, a logística farmacêutica, eu não tinha conhecimento do que se tratava. Fiz um curso aqui no estado, que era de uma empresa de São Paulo, e era o primeiro aqui no estado, e eu já estava inserida na área de logística, mas não sabia. Eu já estava na área de indústria, na indústria de cosméticos. E com isso, eu me inseri nesse curso e levei para a prática. Porque uma coisa é você sabe ou você já fez, né? E essa é a diferença. Eu apliquei aquele conhecimento na minha prática, porque eu estava naquele cenário, né? Então, por isso que é muito legal. O ideal seria fazer para depois atuar. Ou você está fazendo junto, e você tá aprendendo junto e fazendo junto as experiências. Teve muitas coisas que eu não sabia, e que aí eu tive que aprender sozinha, né? Então eu acho muito interessante essa questão da educação continuada, porque como a nossa área se baseia em legislação, ela não é você sabe. Todo dia tem uma atualização, tem uma RDC revogada, tem uma outra RDC atualizada. Então, o que me estimulou a entrar nessa área, primeiro, é o desafio. Eu gosto de desafios, né? É uma área muito diversificada, né? Que a gente está falando aqui da logística farmacêutica, que também tem a área regulatória dentro da logística farmacêutica, que engloba adequação de empresa, adequação de produto, e que o profissional farmacêutico ele pode estar inserido nesse contexto, que isso também vai depender dele. Então eu acho que é isso, uma área que requer conhecimento específico e que falta mão de obra qualificada e que conhece que, você sabe, eu sei, eu já fiz, e foi assim. Então eu acho que essa é a diferença entre saber e o fazer. Então, foi exatamente isso. E essa autoridade que você traz desse conhecimento do aprendizado, que é o grande detalhe, né? Esse que é o grande detalhe. A gente perceber que a gente aprende com os erros, mas aprende também, principalmente, naquele nascer. Sim. Né? Então, eu acredito, dentro daquilo que eu conheço da doutora Débora, dentro do que eu conheço do trabalho de vocês, é a questão de como que eu posso treinar pessoas, porque eu não estou dando conta. Sim. Eu não sei se vocês estão dando conta, mas quando eu vejo o crescimento, vocês falam assim, olha, eu não vou dar pós, mas eu vou treinar pessoas. Sim. Eu quero capacitar pessoas. Então eu acredito naquilo que eu conheço
daquilo que vocês têm de expertise, vocês podem crescer isso de forma nacional. Sim. E de uma forma de tipo, como que eu vou treinar? Então, é importante a gente treinar com pessoas que conhecem. E criar processos, porque eu não consigo treinar se eu não tenho um processo. Tem que existir esse processo. Exato. Porque senão eu não consigo transmitir isso para o próximo, né? E a ideia é exatamente essa, é auxiliar com o conhecimento. Hoje o conhecimento é muito rápido, né? Todos têm o conhecimento, mas é como ocorre o processo. Como que vai ser absorvido esse conhecimento, né? Como que vai ser essa atuação com base no nosso processo? Não é processo a gente trabalha também com processos, né? Mas não é esse processo, é um processo que é o procedimento operacional padrão de execução de cada situação. Como que isso seria? Viajar no tempo, né? Eu acho que do grande desafio é você viajar no tempo. É você ter a visão daquilo que não foi visto. O que eu acho que nós estamos fazendo aqui hoje é trazendo uma informação de que o farmacêutico não viu. Sim. Muitas vezes nem as próprias instituições viram. Então, o que vocês estão fazendo? Um processo de inovação. Sim. O podcast é uma inovação. Sim. A gente tinha que trabalhar antigamente só em algumas mídias, grandes mídias, e essas mídias aqui que fazem. E aí eu te digo assim, até mesmo por questão de infância. Aquele menino que quer aprender química, aquele menino que quer aprender esse processo de transformação, a gente vai transformar ele dentro desse processo de lógica. Ou seja, a gente observa que o aprender com a prática faz toda a diferença de que você aprender na teoria. Então, você ter profissionais de referência faz com que você realmente ensine, e ensine na prática. Por quê? Aquilo que a doutora Débora colocou. As regulamentações, elas se alteram. E como que eu interpreto isso, né? Então, talvez, assim, uma das grandes perguntas que vocês me fizeram é como que surgiu isso? Então, surgiu de um problema. Ou seja, eu tenho um problema e nós tivemos que fazer uma revisão no Brasil, o Ministério da Saúde sentou, viu que não dava conta e criou a Anvisa. E daí, como que eu vou fazer esse processo, né? E só para pegar um gancho aqui, porque vocês são farmacêuticos, e mostrar o quanto que o farmacêutico faz um app. Eu acho que é muito importante a gente registrar isso para as empresas. O farmacêutico, ele tem um app. Ele pode fazer também a questão do medicamento. A pandemia demonstrou claramente a logística, gente. O quanto que vocês tiveram que trabalhar achando que não iriam trabalhar. Exatamente. Vocês trabalharam mais do que menos. Ou seja, vocês tiveram que fazer logística do planeta Terra. Fora a atualização regulatória que teve. Fora os produtos cadastrados novos e tudo mais, né? Que teve durante o período de pandemia. Importação, né? E na importação. Agora, observe o quanto que vocês produziram de bem social, né? Quanto que vocês produziram de bem social. Sim. Ou seja, muitas pessoas não tiveram uma deficiência maior, uma dificuldade maior, porque vocês souberam importar, vocês souberam trazer uma série de informações. Então, eu acho que isso é muito importante nessa questão da prática. Sim. Se eu dissesse para vocês, faz uma pós-graduação, eu digo, procure quem tem experiência. Tem muita gente no mercado? Tem. São Paulo é uma referência nacional? É. Agora, o Espírito Santo também é, o Brasil também é, a América Latina também é, o planeta também é. E como que a gente faz essa adaptação? Na prática. Como que a gente organiza isso? Aprendendo na prática. Erra. Então, antes de fazer uma pós-graduação, faça um curso, faça uma mentoria, faça uma consultoria. Muitas das vezes o que eu observo é que a gente não dá conta, né? Para fechar um pouquinho desse meu carinho, eu virei farmacêutico porque eu queria entrar no horário de trabalho e sair no horário de trabalho. Foi assim que eu defini a minha profissão farmacêutica. Vou ter um horário para entrar no laboratório de análises clínicas, um horário de sair.
E não é isso que eu vivenciei na prática. Porque esses colegas que me pediam para tirar dúvida, eram esses colegas que me faziam a estudar mais. Eram esses colegas que me faziam aprender mais. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo. De que, mesmo que já seja uma liderança capixaba, nacional, porque vocês trabalham com multinacionais também, Sim. Vocês falaram, olha, eu preciso ainda ensinar. Eu preciso pulverizar o meu conhecimento para que eu traga mais bem social. Então, eu acho que é uma iniciativa brilhante de vocês, né? Porque o convite, agradeço o convite, e é esse convite que me trouxe aqui. O que isso me faz me sentir melhor? Eu me sentir melhor porque uma empresa que tem uma pessoa que tem prática, que tem conhecimento, deseja ensinar para que a gente evite mais danos a uma sociedade tão carente, a uma sociedade que passa por tantas dificuldades. Lindomar, eu quero te agradecer, né, imensamente, que você disponibilizou seu tempo para estar conversando aqui com a gente, nesse papo um pouco informal, descontraído, né, para a gente possa entender um pouquinho da inserção do farmacêutico em logística farmacêutica, o farmacêutico na logística, e a gente só tem a agradecer a sua presença. Eu queria saber se você tem uma mensagem final para deixar para a gente aí, para os nossos inscritos no canal aí. Olha, a mensagem que eu te digo é: nunca pare de sonhar. Né? Eu acredito que vocês dois, né, sonharam em algum momento de fazer diferente, sonharam em produzir algo diferente e não param de sonhar. Então você tem que sonhar, você tem que acreditar, mas principalmente querer. Existe muito essa frase: querer é poder. Lógico, cada um com a sua divindade. Mas uma coisa é certa: uma criança só chora porque ela quer algo, ou ela não quer algo. Então, quando você é pai, você observa que a pessoa quer água. Eu acho que água é vida. Eu acho que vida é saber dividir o conhecimento. É isso que me traz aqui, e eu agradeço o convite. Não, nós que agradecemos, estamos super felizes. Faça aí, Débora, o convite aí pra galera acompanhar o nosso YouTube lá. Isso faz aí a sua vez agora. Professor Lindomar. Quero convidar o pessoal para seguir a gente no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. Agradeço imensamente sua participação. E é isso, gente. E comente aí para quem quiser que o Lindomar volte aí para fazer nossas pílulas aí, falar de logística reversa, falar de outras coisas. Comente aí no nosso canal que a gente traz ele de volta. Se ele tiver disponibilidade, né? Que ele é muito ocupado, mas se ele tiver disponibilidade, tá com a gente aqui. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.